a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família e esteja sobre todos nós, porque dela todos somos carentes. Seja bem-vindo ao nosso canal, onde nos preocupamos com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo em sua essência. O Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da reconciliação, da paz com Deus em Cristo Jesus. Nós estamos há alguns dias analisando na Igreja Batista em Cabo Verde a doutrina do futuro, a escatologia, a doutrina das últimas coisas. E estamos, então, fazendo algumas reflexões, não um estudo aprofundado. Temos já falado e recomendado a Rádio Transmundial e ali o estudo mais extenso, mais profundo, feito pelo Dr. Pastor Luiz Saião e saudoso teólogo Pastor Russell Shedd. E ali tem um estudo completo, várias séries de vídeos sobre as últimas coisas, o Apocalipse, a volta de Jesus, o juízo final. Então, fica aí a dica, nós vamos procurar deixar aqui na descrição do vídeo aquele vídeo da Rádio Transmundial, o link do canal da Rádio Transmundial, séria evangélica do Evangelho Bíblico. Nós, então, vamos continuar falando sobre as divergências que existem quanto à volta de Cristo. Nós já vimos as divergências, mas agora, especificamente, a nossa pergunta é: como harmonizar as divergências? Será que não há como harmonizar as divergências? Com amor e humildade, sim. Então, vamos a elas, ou a essa possibilidade de harmonizar, conciliar as divergências quanto à volta de Cristo. Continuando, então, como harmonizar as divergências quanto à volta de Cristo, já que elas existem, essas divergências? Como podemos harmonizar? Lembremos-nos sempre, as divergências não são em cima do essencial. O essencial é ter a certeza da salvação em Cristo Jesus, pela sua graça, tão somente pela graça de Deus, pela fé em Jesus como o único e suficiente Salvador, e a certeza de que Jesus há de voltar e ele há de levar os seus para estarem com ele, como ele disse em João 14:3. Então, vamos analisar essas divergências que não são essenciais, mas são importantes. E as divergências são as seguintes: a volta de Jesus, para uns, pode ser iminente, pode ser hoje, pode ser amanhã, nesse dia, nesse momento, agora. As passagens que indicam uma possível volta, uma volta iminente de Jesus, nós temos aqui, separamos duas, dentre muitas outras. 1 de Pedro 4:7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Também 2 de Pedro 3:10 diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 de Pedro 3:10. Há outras passagens, no entanto, que indicam a necessidade de um cumprimento de sinais antes da volta de Jesus. Alguns sinais devem se cumprir primeiro para então Jesus voltar. Também baseado em versículos bíblicos, esse posicionamento. Marcos 13:10. É necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Marcos 13, 24 a 26.
Qual a solução ou as soluções possíveis para harmonizar as passagens bíblicas que parecem divergentes, mas não há divergência. Há divergência na nossa interpretação, mas não na palavra de Deus. Uma solução proposta pelo teólogo Luz Berkhoff, citado por Wayne Grudem, em Teologia Sistemática, edições Vida Nova, página 938. Luiz Berkhoff disse o seguinte: Cristo não poderá vir a qualquer momento, porque ele acreditava, esse teólogo, que alguns sinais que o próprio Cristo se referiu a eles deveriam se cumprir antes da vinda de Jesus. Wayne Grudem aponta uma dificuldade dupla para esse posicionamento de Luiz Berkhoff, qual Cristo não poderá vir a qualquer momento. Wayne Grudem aponta a seguinte dificuldade, a dupla, para a solução que Berkhoff ofereceu, uma sugestão para solucionar a divergência. Então, primeira dificuldade, realmente parece que esse posicionamento de Berkhoff parece anular a importância das advertências de Jesus a que estejamos atentos, vigilantes, prontos. Se Jesus não pode voltar a qualquer momento, então muitos podem pensar assim, de forma errada, é claro, mas pensar, então eu não preciso estar vigilante, por que eu tenho que estar vigilante para algo que pode demorar muito para acontecer? Todavia, a intenção de Jesus ao falar dos sinais de sua vinda nunca foi a de nos levar a um relaxamento espiritual e uma não vigilância. Nunca foi a intenção de Jesus, porque dos seus lábios várias recomendações foram dadas para que estivéssemos atentos, vigilantes o tempo todo. Qual foi a intenção de Jesus, então, ao falar dos sinais de sua vinda? Para que intensifiquemos nossas expectativas quanto à sua volta. Jesus desejou, e portanto deseja, que nós estivéssemos e estejamos sempre na expectativa quanto à sua volta. Ele disse em Lucas 21, 28, Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Diga-nos quando isso tudo vai acontecer. Os discípulos perguntaram a ele. Que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir? Jesus respondeu, Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Marcos 13, 4 e 7. Então, duas coisas aqui. Intensificar nossas expectativas quanto à volta de Cristo. O crente fiel e sincero está sempre nessa expectativa quanto à volta de Cristo. Segundo, não entre em pânico diante dos sinais, guerras, rumores de guerras, pandemias, qualquer outro ou quaisquer outros sinais, não entrar em pânico. Há muitas pessoas semeando pânico e explorando pânico em épocas como essa que atravessamos, e estão angariando vantagens, inclusive vantagens econômicas, em cima do pânico lançado sobre as pessoas que não têm a sua fé firmada em Jesus Cristo. Outra solução proposta por muitos é afirmar a volta iminente de Jesus, ensinando duas vindas de Cristo. Uma vinda secreta, quando ele virá até uma certa altura, como no filme Deixados para Trás, que fez um grande sucesso, o livro primeiro e depois o filme.
Então, uma vinda secreta de Jesus para arrebatar a igreja antes da grande tribulação, assunto que vamos ver para frente, em outro vídeo. E outra vinda com seus santos após a grande tribulação para reinar no milênio. Então, Jesus Cristo viria, na verdade, duas vezes. A primeira vez, secretamente, só os salvos iriam vê-lo, porque os salvos iriam ressuscitar e os que estivessem vivos seriam arrebatados. E depois da grande tribulação, Jesus Cristo voltaria para pisar aqui na terra e estabelecer aqui o seu reino milenar. O problema dessa solução é a dificuldade de derivar duas distintas vindas de Cristo, né? Duas vindas distintas, separadas de Cristo, das passagens que predizem a sua volta. São muitas passagens e não levam a essa conclusão. E deve-se notar também que, historicamente, diz Wayne Grudem, essa solução é bem recente na história da Igreja, pois era desconhecida na história da Igreja até ser proposta no século XIX por John Nelson Darby, 1800-1882, que ele viveu. Portanto, até o século XIX, não era comum nas igrejas, em todos os lugares, em todos os tempos, se falar em duas vindas distintas de Cristo. É uma doutrina nova no contexto, ela é contemporânea no cristianismo. Conclusão que nós podemos chegar. A solução mais equilibrada seria a seguinte: é improvável, mas não impossível, que os sinais já tenham se cumprido. Aqueles que acreditam que a volta de Jesus só pode acontecer depois do cumprimento de alguns sinais podem assumir essa posição mais equilibrada. É improvável que eles não tenham se cumprido os sinais, mas não é impossível que já tenham se cumprido também. É possível estar pronto para algo que pensamos ser improvável acontecer num futuro muito próximo? Sim, é possível estar pronto, mesmo que a gente tenha certeza ou quase certeza, porque é improvável, né? Não é totalmente certeza. Improvável que aconteça por agora, iminente, mas posso estar preparado para algo que pode acontecer no futuro próximo? Sim. É como quando compramos uma apólice de seguro. Exemplifica Wayne Grudem. Você faz a apólice de seguro desejando, crendo que é improvável que vá sofrer um acidente, mas não é impossível. Assim, também em relação aos sinais quanto à volta de Cristo. Essa posição traz benefícios espirituais quando procuramos viver como cristãos num mundo que muda rapidamente. E muitas coisas têm acontecido ao longo da história. Se formos humildes, à luz do Novo Testamento, não podemos afirmar, com certeza, que esses sinais já ocorreram. Da mesma forma, não podemos afirmar que eles não ocorreram. Portanto, há uma proposta aqui para os dois grupos entrarem em harmonia, com humildade dos dois lados. Os que acreditam que os sinais já se cumpriram precisam ser humildes para não afirmar isso com 100% de certeza. E os que acreditam que os sinais não se cumpriram, ainda estão para se cumprir, também devem fazê-lo com humildade. Não podemos afirmar também que eles não ocorreram. Nossa expectativa, portanto, deve ser a de ansiar a volta de Jesus, seja os que acreditam que os sinais já se cumpriram e que a volta pode ser iminente, e os que acreditam que os sinais ainda não se cumpriram. Ambos devemos ser ansiosos, devemos ansiar pela volta de Jesus. E devemos estar alertas
E devemos estar preparados. Como está a nossa vida diante de Deus? Estamos alertas? Estamos vigiando? O reino de Deus está em primeiro lugar em nossas vidas, nossos sonhos, nossos planejamentos? Como estamos preparados e nos preparando para esse encontro maravilhoso com Jesus? Devemos estar também encorajados e devemos estar encorajados pela consolação que Jesus nos deixou. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, os sinais da sua vinda, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, não viver uma vida cristã derrotada, desanimada, vencida pelos dilemas da vida, do mundo. Não, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Palavra de exortação, de encorajamento, de consolação de Jesus em Lucas capítulo 21, versículo 28. Que os nossos corações se abram para receber com humildade esta palavra. Amém.